Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Dona Lúcia, Antônio. Eu vou deixar a palavra de meditação dos irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 25. Vou ler aqui a palavra do Senhor. Foi uma parábola que Jesus contou, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. Dá pra escutar, por favor? E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem contou essa parábola foi Jesus, a parábola das 10 virgens. E o que significa parábola? Parábola é um nomezinho que vem do grego parábole, que significa colocar as coisas lado a lado para fazer uma comparação entre elas. Então, eu posso dizer que parábola é uma espécie de comparação, tirada assim, de uma situação do dia a dia, do cotidiano da vida, para esclarecer outra realidade, para provocar uma reflexão naquela pessoa que está escutando. E aqui Jesus, algo do dia a dia que Jesus usou aqui, da época dele, foi a forma como o casamento judaico era realizado naquele tempo. Mas com que finalidade Jesus contou essa parábola para os discípulos dele? Foi com a finalidade de dizer sobre a imprevisibilidade da vida de Jesus e também para ensinar os discípulos a necessidade de estar sempre prontos para a vida de Jesus. E a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Aqui a Bíblia diz que haviam 10 virgens, que eram 5 loucas e 5 prudentes. Aparentemente elas eram todas iguais, mas Jesus disse que havia diferença. Eram 5 loucas e 5 prudentes. 5 que vigiavam e 5 que não vigiavam em suas atitudes. Levando assim para os dias de hoje. Quem são essas virgens loucas que a parábola conta? São aquelas pessoas irreverentes, que não querem saber de Deus, insensatas. São aquelas pessoas que ficam vendo coisas que desagradam a Deus, escutando coisas que desagradam a Deus. São pessoas que não disciplinam a sua vida na oração, pessoas que não disciplinam a sua vida na leitura da palavra, que é um livro que Deus, o Senhor deixou, né, para a gente meditar, se alimentar, para a nossa alma ficar bem forte. São pessoas que não jejuam, que não vigiam. Elas são comparadas com essas virgens loucas. E quem são aquelas virgens prudentes, assim, levando para os dias de hoje? São aquelas pessoas que estão orando, estão vigiando, não estão vendo coisa que agrada a Jesus, só vê coisa que agrada a Jesus, só escuta coisa que agrada a Deus. São aquelas pessoas que leem a palavra do Senhor, que oram, que buscam a Deus, e por isso elas sempre têm óleo de reserva. Então, a Bíblia diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se Jesus voltasse agora, nesse momento, como será que está eu, Rafaela? A minha vida espiritual diante de Deus? Como estão as minhas obras diante de Deus? Será que eu estou vigiando?
Será que quando Deus fala assim, Rafaela, não vê isso não que não me agrada, será que eu estou obedecendo a voz de Deus? Será que eu estou me comportando como uma virgem prudente, como aquelas virgens prudentes? Ou estou sendo desobediente, como aquelas virgens loucas que não obedeceram a voz do Senhor, que faz coisa que desagrada? Jesus está voltando. Vamos procurar ser obediente a Deus e fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Amém?